Você sabia que é possível fazer gráficos de pizza no R? Não? Que coisa, né? Vem cá, eu vou te mostrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetiva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gráficos de pizza são os gráficos mais simples e comuns em qualquer relatório estatístico mais simples, desde aqueles trabalhos de colégio até reportagens de jornal, relatórios de empresas e também alguns trabalhos científicos, principalmente aqueles trabalhos de humanas, trabalhos educacionais, que estão preocupados em somente quantificar a proporção dentro de uma dada população, tanto os gráficos de barras como os gráficos de pizza. E uma grande vantagem dos gráficos de pizza é justamente a simplicidade de você preparar um gráfico desse. Basta você ter uma planilha como o Excel. Você coloca uma tabela com seus dados e com um toque de botão, voilá! E com um toque de um botão, voilá! Um gráfico de pizza didático, colorido e muito bem apresentável. E se eu te disser que tem como fazer exatamente a mesma coisa no R? Quando você pensa em R, você pensa em grandes tabelas, você pensa em metadados, você pensa em análises estatísticas mais complexas, como por exemplo do Complex Heatmap que eu mostrei no vídeo passado, né? O link está aí no card para quem ainda não assistiu. Então ninguém pensa no R para fazer algo tão simplório como um gráfico de pizza. Mas será que é tão simplório assim no R? A gente vai descobrir. Vem comigo. Antes de começar a demonstrar como se faz o gráfico de pizza no R, eu preciso passar por uns recados básicos. Primeiro de tudo, inscreva-se no canal, dá aquele like maroto no vídeo para ajudar o meu trabalho e poder trazer mais vídeos como esse. E comenta qualquer coisa ali embaixo, coloca um emoji, qualquer coisa, apenas para dar aquele engajamento. O segundo ponto é um alerta sobre os gráficos de pizza. Eles normalmente são utilizados por serem bonitos e fáceis de ler, certo? Não exatamente. Vamos pegar, por exemplo, esses gráficos de pizza que eu estou projetando agora. Você consegue identificar dentre esses quais são os maiores valores, as maiores proporções? Parece complicado, né? Parece que tudo é realmente a mesma coisa. Também por conta disso, muitos pesquisadores ou teóricos sempre desaconselham o uso do gráfico de pizza. Eles aconselham, por exemplo, utilizar os tree charts, os bar plots, os lollipop ou entre outros gráficos do tipo, que vão dar uma melhor noção de comparação entre diferentes categorias. No entanto, você ainda deve estar muito curioso para saber como é que eu faço um gráfico de pizza no R. Estamos aqui de volta no R. E lembrando que eu vou usar mais uma vez aquela tabela do MT Cars, que vocês já conhecem no vídeo anterior, que é esta tabela aqui. Eu estou mostrando esta tabela apenas para a gente saber, por exemplo, como é que a gente vai classificar, no que a gente vai basear esse gráfico de pizza, o que a gente quer contabilizar. Basicamente, o gráfico de pizza ele representa a contagem, o número de vezes que determinado atributo aparece, que determinada característica aparece dentro de uma população. E com isso você faz a razão entre o número de vezes que esse atributo aparece pelo número total. E isso dá um valor que pode ser convertido em porcentagem. Todas essas porcentagens elas precisam somar 100% para se dar um gráfico de pizza correto e preciso, com as proporções corretas que esse gráfico exige. Então, para esse gráfico aqui,
a gente pode testar esses atributos aqui que aparecem em maior quantidade, como por exemplo, o gear aqui, a gente pode usar o gear, a gente pode usar, que é o número de marcha, esse seal aqui, que é o número de cilindros do motor, desses carros aqui estão aqui do lado. Mas como vocês podem perceber, olhando para aquela tabela, eles não têm valor de contagem. Ou seja, a gente precisa processar esses dados para poder gerar o gráfico que a gente quer. Vem comigo. E aqui, bem pequenininho, essa tabela, a partir da qual foram organizados os dados apenas do número de marchas. Aí todos os carros vão apresentar 3, 4 ou 5 marchas. Aqui foi feita a contagem, ou seja, quantas vezes o número 3, o número 4 ou o número 5 aparecem dentro desta tabela, mais precisamente desta coluna aqui, daquela grande tabela. E também coloquei uma linha de comando para calcular a porcentagem, considerando o valor total, né, a soma desses três valores, dando essas porcentagens: 38%, 40%, 38,14%, 40,68% e 21,19%. Temos aqui dois valores de porcentagem muito próximos e um valor que bem reduzido comparado aos outros. Mas vamos ver isso visualmente. Agora a gente vai gerar o gráfico propriamente dito. Lembrando que para isso eu estou usando o pacote ggplot dentro do Dynaverse. Preciso também do Dynaverse para gerar toda essa linha de comando aqui para toda essa manipulação de dados. Eu também vou utilizar o pacote grepl, que vai ajudar a colocar os rótulos no gráfico de pizza. Ele vai ser muito importante, por exemplo, quando você colocar muitas categorias, né, muitos atributos dentro de um gráfico de pizza, e os números, assim, eles evitam de ficar trepados um no outro. Mas aqui é um gráfico mais simples, você talvez não precisasse usá-lo. Mas vamos lá. E pronto! Este é o gráfico de pizzas do R. Parece simples? É simples agora, depois que eu monta todo o script. Entenda por quê. Primeiro de tudo, eu tive que preparar todos esses dados aqui para gerar os valores de porcentagem que eu gostaria de colocar. E depois, chamando o ggplot, eu chamei justamente esses valores de percentagem do valor anterior, classificados pelo número de marchas. Depois, na linha seguinte, eu chamei o geonbar, que parece um pouco contra-intuitivo, né? que é um comando para gerar gráficos de barras, com esse stat aqui para colocar exatamente o número que estava lá. O grande diferencial é essa linha de comando aqui, ó. Até essa linha de comando, o gráfico funciona que é uma beleza. Se eu rodar somente isso daqui, ele vai gerar algo desse tipo aqui. Então, esse código polar, ele é o que vai dar. Claro que com esse start igual a 0 e o direction igual a 1, que é a direção para a qual o gráfico vai girar. E aqui observa esse aqui que girou no sentido anti-horário dos fatores. Só com isso daqui a gente já tem um gráfico de pizza. Todas essas linhas aqui são atributos para embelezar o gráfico e retirar algumas informações desnecessárias, como por exemplo, esse Y aqui não era para estar aqui, esse PERC aqui também não era para estar aqui, porque não existe eixo Y, X e Y num gráfico de pizza, mas por ggplot ele já coloca esses eixos por padrão. Então eu tive que ir retirando todos esses valores, Penn Bridge, o Axis Test, o Axis Title, eu tive que ir retirando com o Element Blank
para ficar um gráfico legal. E também eu mudei esse título aqui para marchas. As cores eu mantive as mesmas. Só que repare que o rótulo aqui não aparece. Então não aparece o número de porcentagem aqui. Tudo que aparece são os valores de 0 até 1 aqui dentro desse eixo. Então por isso foi preciso colocar todas essas linhas de comando, incluindo essas aqui relativas ao pacote GG Repel. Dessa forma, vou trazer de novo o gráfico para vocês, gerando este gráfico aqui, comparando quais são as marchas mais predominantes. E como nós vimos e de forma mais didática, observamos que carros com 5 marchas, pelo menos naquele recorte, eram os menos comuns, né? Lembrando que aquela lista é uma lista bem antiga, dos anos 70, né? Já eram outros modelos de carros, né? Eram outros requerimentos. Hoje em dia é muito comum ter carro de 5 marchas. Naquela época nem tanto, era uma novidade. Tanto é que apenas 21% tinha daquela lista de carros, de modelos de carros, naquela tabela que o R traz por padrão. Enquanto carros com 3 marchas e 4 marchas, eles têm porcentagens muito próximas. Não dá nem para dizer se tem realmente uma diferença significativa. Eu teria que realizar um teste específico para saber. Mas nesse gráfico de pizza não está exatamente informativo, como nós podemos ver. De qualquer forma, aí está o gráfico. Essas cores aqui, elas podem ser editadas, elas podem ser padronizadas nesse Scale Film Manual, caso deseje. E aí, o que você achou de fazer um gráfico de pizza no R? Achou fácil? Achou difícil? Achou que não precisa sair daqui só para fazer isso? Comenta aí embaixo nos comentários aí do vídeo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, dá-lhe aquele joinha. E não esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos aqui no canal do Lente Objetiva. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o R e o RStudio, deixei aí nos comentários um link para o acesso ao curso Análises Bioestatísticas em R e RStudio que eu estou oferecendo ali na Hotmart, com condições de preço bem bacanas aí para quem está começando. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, um abraço e